Bom dia, boa tarde a todos que nos ouvem para trazer sobre esse tema atual e que diz respeito a cada um de nós. E iniciamos trazendo a nossa benfeitora Joana de Ângeles no livro Alerta, capítulo 21, intitulado Com Fé e Perseverança. Ela, no primeiro parágrafo, traz que são estes dias de transição moral e de conflitos existenciais, espirituais, na transição do planeta. Isso a gente não tem dúvidas. E diante desta transição que nós estamos vivenciando, o que é que se apresenta em nosso ser? O medo, a angústia, ansiedade, irritabilidade, agressividade. Todas estas manifestações, elas precisam de uma atenção de cada um de nós, porque elas podem fazer com que nós desvirtuemos o nosso caminho, o alcance da nossa meta. Cada um de nós tem propósitos estabelecidos a serem desenvolvidos ao longo da existência. E quando nós descobrimos este sentido da existência, esta descoberta que é relevante para cada um de nós, essa descoberta ela vai dar sentido à luta, aos desafios que nós estejamos vivenciando. Porque a própria situação atual de pandemia que o mundo vive tem gerado mudanças, alterações nos comportamentos das pessoas, justamente porque não havia sido previsto individualmente estarmos vivendo este momento. E quando chegam essas situações diferentes, que nós não estávamos preparados, não estávamos acostumados, eu preciso buscar retomar o meu eixo para poder não me perder na minha caminhada. Cada um de nós deve ter este propósito, este sentido que dá realmente motivação na nossa caminhada, porque quando temos propósitos estabelecidos, nós vamos estar caminhando na direção, no alcance daquele propósito. Mas vemos que na atualidade, para muitas pessoas, este sentido da existência, ele está mais voltado para a aquisição dos bens materiais. É claro que isso é importante porque dá uma motivação ao ser nesta busca. Mas quando nesta busca nós não nos afligimos, nós não nos impacientamos, nós não saímos do nosso eixo enquanto ser espiritual que somos, alma encarnada, nós conseguimos dar a diretriz sem esta ansiedade para a conquista daquilo que é efêmero em nossa experiência de vida. No livro Vida, Desafios e Soluções, a benfeitora Joana de Ângeles, ela relata a história de um príncipe que tinha, dentro da sua residência, uma valiosa coleção de pratos de porcelana com trabalhos artísticos que ele guardava aquilo com muito apego. E certo dia, um de seus funcionários, fazendo a limpeza desses pratos, acidentalmente deixou um cair e quebrou. Quando o príncipe tomou conhecimento daquele ato do seu servidor, ele imediatamente condenou-o à morte. A notícia se espalhou pelo império. E quando estava chegando próximo a data da morte daquele servidor, eis que chega ao
à residência do príncipe um velho sábio e disse que tomou conhecimento do que tinha acontecido com aquele precioso prato e gostaria, ele se colocava à disposição para poder deixar todos os pratos iguais. O príncipe, inicialmente, surpreso com aquela oferta, imediatamente foi para aquilo que ele havia verbalizado, deixar todos iguais. Então, aceitou a oferta e aquele sábio pediu que fosse colocada sobre a mesa uma belíssima toalha de linho branca e sobre a toalha todos os pratos, inclusive aquele que havia sido quebrado pelo servidor. Quando estava tudo arrumado e o príncipe, que estava acompanhado de outros servidores, chama o sábio para a sala. O sábio aproxima-se da mesa e, num impulso rápido, ele pega a toalha e puxa todos os pratos e vai ao chão, quebrando-os exatamente como ele havia sinalizado para o príncipe. Aqui estão todos os pratos igualmente. Agora você pode me matar, porque é preferível que tenha uma morte nos 12 pratos do que cada pessoa que quebrar o próximo prato e o próximo venha a morrer. O príncipe, tomado inicialmente de uma fúria, de uma vontade de partir para cima daquele sábio, teve uma tomada de consciência quando ele de fato avaliou aquela circunstância e que uma vida não deveria ser trocada por um prato quebrado. Após esta reflexão, ele liberou aquele sábio, bem como o seu servo que estava condenado à morte. Então, pensar neste sentido da existência, voltado para as questões materiais, nos afasta daquilo que de fato é a nossa meta, é o nosso propósito, porque precisamos pensar que diante dessa transição moral, diante desta pandemia que cada um de nós estamos vivenciando, qual será o sentido que eu vou buscar para modificar o panorama que chegou à minha vida e que eu não estava preparada para esta mudança? Então, são famílias onde residem no mesmo contexto diferentes gerações, onde cada um estava acostumado ao seu hábito cotidiano de sair para a escola, de sair para a faculdade, de sair para o trabalho. De uma hora para outra, chega uma pandemia onde eu passo a assistir as minhas aulas online, eu passo a fazer o meu trabalho online e estamos todos juntos, passando horas naquela convivência onde antes não estávamos acostumados. Começam a surgir os conflitos da convivência, inimizades que passam a se constituir. São irmãos, são pais, são familiares que começam a se desentender por uma dinâmica que foi modificada na vida de cada um. Por que não considerar outras mudanças que também começam a se apresentar por uma doença, por um desemprego, por dificuldades no ambiente de trabalho? Então, são situações que chegam sorrateiramente na vida de cada um. E a partir desta mudança, eu preciso voltar para dentro de mim mesma, me questionando o que eu preciso fazer para não me desvencilhar do propósito da minha existência.
Porque se um familiar me agride por conta desta convivência que passou a ser mais intensa, mais próxima, se eu de fato entendo o lado do outro, que para ele também está sendo difícil viver naquele momento, muitas vezes são domicílios pequenos, onde nós compartilhamos os diversos espaços. Então, esta compreensão do outro vai fazer com que eu não me deixe contaminar por aquela condição, porque é preciso também ficarmos atentos que a mídia, ela coloca muitas informações que muitas vezes a nossa mente, ela passa a acolher e vai gerando em nós um pessimismo, vai gerando em nós um vazio existencial, que se a gente não se der conta, sorrateiramente, paulatinamente, eu passo a ficar mais sozinho, eu passo a me afastar mais do convívio que é permitido neste momento, e isso vai fazendo com que uma depressão também vá aos poucos se instalando em mim. Ora, se eu perco esta motivação para as lutas, para vencer os desafios, eu estou permitindo que este vazio ele vá aos poucos se instalando em meu íntimo. E é através desta busca de si mesmo, desta autoconsciência, que é exatamente este movimento diário e constante que devemos fazer diante das ocorrências que se fazem presentes na nossa caminhada. Então, chegou esta convivência mais próxima, se eu tenho consciência de que aquilo tem um propósito, eu vou ser aquele elemento, aquela pessoa dentro do contexto que vai procurar trabalhar as demais de maneira a manter uma convivência mais harmoniosa, menos conflituosa, para que todos possam sair deste momento ou de outros momentos que a experiência de vida está a nos trazer para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, de maneira mais positiva, porque aquilo que nós carregamos em nosso íntimo é o que vai estar sendo reproduzido em nossa vida no mundo lá fora. E aí lembramos de uma história que uma senhora, ela estava sentada à beira da estrada que estava no início da entrada da cidade. E parou um jovem e perguntou àquela senhora: Minha senhora, bom dia. Como é esta cidade onde a senhora mora? E ela respondeu ao jovem com uma pergunta: Me diga primeiro como é a cidade de onde você está vindo. Então, aquele jovem começa a fazer um relato das suas experiências da cidade onde ele estava vindo. Ele dizia que as pessoas eram muito cheias de problemas, não tinham responsabilidades, não buscavam ajudar aos outros. Então, ele estava saindo da sua cidade porque ele queria ir para uma cidade melhor. Mas o que a senhora respondeu? Infelizmente, meu jovem, esta cidade aqui é exatamente igual à cidade de onde você está vindo. Então, o jovem desistiu de adentrar aquela cidade e continuou na sua caminhada. No outro dia, a senhora sentou no mesmo local, porque ela gostava deste contato com as pessoas que transitavam para entrar na cidade ou para dar continuidade à sua viagem. E uma jovem se aproximou daquela senhora e perguntou: Minha senhora, bom dia. Me diga, como é esta cidade onde a senhora mora? E a senhora fez a mesma pergunta
que havia feito ao jovem: me diga como é a cidade de onde você está vindo. E a jovem inicia a sua narrativa dizendo que, infelizmente, ela precisou sair da sua cidade, que a cidade onde ela morava, ela era composta de pessoas que eram sempre presentes na vida do outro, que se preocupava com a dor do outro, que eram solidárias, que eram amigas, que tinham sempre responsabilidades com aquilo que elas assumiam. Quando a senhora ouviu toda aquela descrição da jovem, ela disse: mas, minha jovem, esta cidade que você pergunta é exatamente igual à cidade de onde você está vindo. Então a jovem fica feliz e diz: eu então vou passar a viver nesta cidade. Tinha um rapaz que acompanhava este movimento da senhora. Aproximou-se dela quando a jovem saiu e perguntou: mas me tire uma dúvida, e fiquei muito curioso. Ontem você deu uma informação que foi completamente contrária à informação de hoje. Por que isso? Então a senhora faz uma síntese que, de fato, o mundo aonde nós estamos situados, o local onde nós moramos, é exatamente a construção que nós fazemos da nossa existência. Então, se estamos lidando com pessoas que não são prestativas, com pessoas que são impacientes, com pessoas que não têm responsabilidade, o que a maneira de ser do outro tem a ver com o sentido da minha existência? Porque, na medida que eu estendo a minha mão para acolher o outro que neste momento está em dificuldade, o sentido da vida, da existência, é justamente você estar exercendo o amor, você está exercendo a solidariedade, porque nestes momentos, as dificuldades que você está vivenciando, elas ficam momentaneamente esquecidas, e o ato de amar o próximo, o ato de servir, nos dá uma alegria de viver que faz com que o nosso movimento ele vá se transformando ao longo da nossa caminhada. Para que isso aconteça, eu tenho necessidade de buscar este autoconhecimento, este conhecimento de si mesmo. Então, o processo de evolução consciente, ele vai estar sendo trabalhado em cada um de nós, na medida que eu me deparo com situações onde eu percebo que aquela minha atitude, ela não é condizente com o que o Evangelho de Jesus nos apresenta. Então, eu vou reconhecer, digamos, se eu necessito estar buscando na minha caminhada ser mais tolerante com o outro, se eu percebo que a tolerância ela está no limiar, que em qualquer condição mínima eu vou estar sendo intransigente, este reconhecimento desta minha limitação, desta minha dificuldade, já é o primeiro passo para esta caminhada consciente na minha jornada evolutiva. Se eu reconheço isso, eu estou avançando no meu processo de sentido da existência. Porque se eu não reconheço as minhas limitações e eu vou cursando conforme as pessoas costumam no seu cotidiano, isso é que vai estar nos igualando ou nos diferenciando dos demais. O que é que nós vemos? Uma avalanche de informações da mídia que nos direcionam ao poder, ao ter,
à aquisição de coisas, ao belo, à diversão. Então, o que é que eu vou pensar? Eu vejo uma propaganda, nós estamos chegando à proximidade do Dia das Crianças, 12 de outubro, aqui no Brasil. Isso movimenta a mídia nas propagandas para que as crianças motivadas naquilo que ela vê, elas vão estar pedindo, implorando aos pais a aquisição daquilo que é o seu objeto de desejo. Para a criança, depender da idade que ela tem dificuldade de compreender que o seu pai, que a sua mãe, não dispõe de condições para comprar aquilo que é o seu objeto de consumo, porque a mídia está trazendo incessantemente, massivamente, esta informação. Falamos da criança, mas isso se reverbera no adolescente, no adulto. É um modelo de carro que ele vê, ele tem um carro que é mais simples e ele passa a desejar, aquilo passa a se constituir como propósito para a sua existência. Então, se eu estou nessa busca desenfreada para uma meta que está me causando ansiedade, aflição, irritabilidade, eu posso perceber que este objeto de desejo não é algo que vai me trazer a verdadeira felicidade. Porque é claro que quando nós adquirimos um bem, nós ficamos felizes, mas determinada aquisição, ela sempre vai estar sendo sucedida por um outro objeto de desejo, porque aquele já foi conquistado, então eu vou ficar estabelecendo metas uma vez que eu alcanço aquele propósito. Então, este processo de autoconhecimento vai estar me sinalizando que eu estou no meu dia a dia mais ansiosa do que eu estava antes, mais irritada do que eu estava antes. Por quê? A minha meta ela está sendo direcionada para uma aquisição que neste momento não é possível para mim, e eu vou estar fazendo um movimento de vida, porque vida é movimento dos nossos pensamentos que vão se transformando em ação. E naquele breve período, o sentido, o propósito da minha existência é aquela aquisição. Só que como seres amadurecidos que já estamos, que já alcançamos um patamar de despertar da consciência, eu vou compreender que eu de fato me esforçarei para aquela aquisição, mas até chegar àquela meta, eu não vou ficar estressado, eu não vou ficar nervoso, eu não vou ficar angustiado, porque eu sei que no momento oportuno, se eu estou me esforçando, aquilo eu vou conquistar. E por que nós não fazemos este movimento para as metas, para os propósitos existenciais, que são de fato aqueles que vão nos direcionar para a verdadeira vida, para a vida espiritual do ser imortal que somos. Porque, terminado esta experiência, nós faremos a nossa viagem de retorno. E qual será a bagagem que nós levaremos nesta viagem? Então, reconhecer estas dificuldades, é tomar consciência de que este não é o momento de eu fazer o meu esforço para adquirir, por exemplo, uma casa própria. Nós estamos dando exemplos que são exemplos comuns do cotidiano de cada um. Ou de eu ter um aparelho celular que seja de última geração. Ou de eu adquirir um notebook que também seja o mais potente. Então, são condições
que vão nos movimentando durante a nossa caminhada evolutiva, que pode estar nos afastando da meta. Momentaneamente, eu desejo, aquilo é o meu sentido, aquilo é o meu propósito, mas quando eu consigo, quando eu adquiro, aí vem aquele vazio, vem a falta de motivação, porque eu já alcancei o celular, a casa, o automóvel, o notebook, e agora eu não tenho mais outro propósito, eu não tenho mais o que me dá vida para eu continuar nesta minha caminhada. Então, esta reflexão de fazer este movimento, de descobrir perante os nossos propósitos o que está nos afastando de fato dessa caminhada para a meta. Então, identificando, eu vou estar me esforçando para o alcance daquele propósito, não me permitindo contaminar por essa mídia que traz um mundo de informações, informações que não agregam a nossa caminhada, que nos provocam mais conflitos e mais desejos de ter aquilo que momentaneamente no nosso processo não está projetado aquela aquisição. Então eu vou me esforçando para poder estar nesta caminhada, sempre agindo para não me deixar contaminar por aquilo que eu não posso, no momento, experimentar aquela aquisição. E vamos pensar que nesta caminhada nós vamos encontrar pessoas que convivem conosco, seja da família, seja do trabalho, seja da casa espírita, seja do ambiente social com o qual nós convivemos, que quando identifica este nosso movimento de estar caminhando na direção dos propósitos, que vai estar nos dando a mão, nos apoiando, nos incentivando, dizendo: prossiga, você está no caminho certo. Se precisar de ajuda, conte comigo. Quem não gosta de ouvir de alguém que está à sua disposição para ajudar, quando você está em uma condição que precisa de ajuda? Às vezes, nós não precisamos pedir ao outro que nos ajude, porque o outro, ele está vendo a minha condição. Só que pessoas que são pessoas que a vida inteira dominaram, estiveram à frente na sua autonomia, de vida, na sua capacidade de decidir, na sua independência, e condições vão se modificando em que ela está autônoma, ela está independente, mas ela está em uma condição de que necessita de um suporte para poder não adoecer, para poder não desanimar. Ascensão e queda, isso faz parte da nossa existência. Mas, se diante de uma queda nós continuarmos sem levantar do chão, continuarmos desanimados, sem força de vontade para poder seguir, o que vai acontecer com a gente? Esse desânimo vai continuar fazendo parte, ele vai avançar. Do desânimo vem a depressão, e isso avançando pode gerar em nós o desgosto pela vida, a vida não tem sentido, a vida está vazia, então eu vou optar pelo suicídio. Lembrando que nesta condição nós também estamos sendo assessorados pelos nossos inimigos, pelos nossos desafetos do passado, que são estes seres infelizes que não ficarão sossegados enquanto não nos direcionarem para ultimar esse ato, e por isso a vigilância é necessária, diária e constante, para que nós não alimentemos este desânimo que está tomando conta de mim. E que eu possa estar também atento para aquelas pessoas que convivem comigo em relação
a sua mudança de atitude. Recentemente, nós ouvimos de uma mãe, na qual o filho adolescente se suicidou, ela relatando: mas eu não percebi em momento nenhum a mudança de meu filho. Isso pode acontecer? Claro que isso pode acontecer, mas pequenas mudanças da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, devem estar sendo observadas, principalmente por aquelas pessoas que estão mais próximas a ela. E nós precisamos nos aproximar justamente para poder estender a mão àquela pessoa que muitas vezes não soube pedir a nós este apoio, esta palavra amiga, esta escuta, onde, se ele tivesse colocado a condição que ele estava vivendo, talvez a situação pudesse ter sido diferente. Perder o sentido da existência acontece na vida de qualquer pessoa, quando de fato estas pessoas elas ainda não tiveram a oportunidade do encontro com Jesus. E aí nós lembramos de histórias que se deram no campo de concentração. Viktor Frankl, que é o famoso autor de vários livros que tratam do sentido da vida, e ele fala que ele precisava encontrar a cada dia uma motivação para viver, exatamente para não se deixar levar por todas aquelas situações difíceis que o campo de concentração apresentava na sua vida. Mas há um relato de um sacerdote no campo de concentração de Auschwitz, Maximiliano Kolbe. Houve, neste campo de concentração, a fuga de um prisioneiro. Fugir de um campo de concentração significava a morte de pelo menos 10 prisioneiros, para que aquilo servisse de exemplo e outros não tentassem fugir. Maximiliano Kolbe havia sido escolhido para ficar na fila e os guardas decidirem quem vai morrer, quem não vai morrer. E chegou a hora de um homem chamado Francis Beck. Ele foi condenado à morte. Quando apontaram para ele que ele deveria morrer, imediatamente ele narrou que tinha mulher, que tinha filhos, que a sua mulher já estava falecida, o que de fato não tinha acontecido. Como ficariam seus filhos órfãos sem ele? Então ele fez um apelo àquele guarda, que nós sabemos que aqueles homens, eles não sentiam a menor compaixão por qualquer um daqueles prisioneiros. Mas Maximiliano Kolbe, que havia sido libertado, ele já havia saído da fila, ouvindo aquele apelo, ele virou para o guarda e disse: eu sou um sacerdote, eu não tenho família, eu posso morrer no lugar deste homem. Ele tem família e precisa viver. De fato, quando nós ouvimos essa história, nós pensamos imediatamente: será que eu daria a minha vida por um desconhecido que tem família, que tem filhos, mesmo nesta condição de não ter família, de ser um sacerdote? Mas quando aquele homem ouviu que diante de toda a sombra luziu esta luz para poder lhe dar uma esperança, ele não acreditou naquela oferta, mas Maximiliano insistiu. E foi através deste gesto que acolheram e ele foi condenado à morte. Havia sido condenado à morte 15 pessoas. Estas pessoas
foram colocadas em um porão, sem roupa, e passou 15 dias dentro daquele espaço. Quando os guardas foram 15 dias depois àquele local, ainda existiam 4 prisioneiros que estavam vivos. E um destes prisioneiros foi Maximiliano Kolbe. Quando eles não acreditaram que estavam vendo 4 pessoas vivas depois de tanto tempo sem alimentação, sem água, mas, diante daquele quadro, os 4 foram retirados e receberam um veneno letal, porque eles precisavam mostrar a força para aqueles outros que estavam a sobreviver. E Francisek, ele sobreviveu àquele momento e viveu durante 5 anos e 5 meses no campo de concentração. A partir da sua libertação, ele passou a contar ao mundo, trazer ao mundo a sua história, porque diante daquela condição e diante de todo o sofrimento que ele atravessava no campo de concentração, ele tinha um propósito que era sobreviver para encontrar com a sua mulher e com os seus filhos. A guerra acabou, ele foi libertado. Mas ele tomou conhecimento, ao reencontrar com a sua esposa, que os filhos haviam falecido pouco tempo antes de acabar a guerra, em um bombardeio onde eles estavam. Então, nessa história de Maximiliano Kolbe, nós podemos estar compreendendo o que é este sentido da vida, este lugar que nós nos colocamos no lugar do outro, entendendo, compreendendo aquela sua dor e vamos tentar minorar para fazer isto. Nós precisamos nos desnudar daquilo que é olhar para si mesmo, para poder estar ampliando este olhar para o outro, que foi o que fez Madre Teresa de Calcutá durante a sua trajetória de vida. Existem diversas narrativas que vêm retratar o que foi a vida desta religiosa. E uma que nos chama muito a atenção é exatamente aquela quando ela está dando banho a um leproso, que se aproxima um jornalista e, vendo aquela condição, diz para ela: mas, madre, eu não daria um banho em um leproso por US$ 1 milhão. E o que a madre lhe responde? Eu também não daria um banho em um leproso por US$ 1 milhão. Eu dou um banho em um leproso por amor. Aquele que vive a amar, lembrando da recomendação do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo, mas a Deus acima de todas as coisas, quando nós de fato estamos conectados com esta presença do Pai amoroso, justo e bom em nossas vidas, elas não perdem o sentido, elas não vão para o vazio, porque é na direção do outro que eu preciso sair de mim mesmo para que, de fato, eu possa encontrar a felicidade, que foi o que aconteceu também com Mônica, que nasceu em uma cidade da Argélia no ano de 322, uma cidade ao norte da África. Ela sempre foi uma jovem devotada à oração, a ajudar aqueles que passavam por mais dificuldades. E ela se casou com um homem que era um homem de muitas posses, mas um homem agressivo, de vida vulgar, com a qual ela teve 3 filhos.
Só que o seu primeiro filho, de nome Agostinho, ele era também vulgar, rebelde. Ela precisou chegar à condição de colocar o seu filho para fora de casa para que ele pudesse aprender a viver. E durante 27 anos, Santa Mônica orou pela conversão do seu filho Agostinho. Ela queria que Agostinho conhecesse a Jesus e ele não aceitava aquilo que ela trazia, aquilo que ela narrava a respeito de Jesus. Então, por amor a Jesus, ela se devotou durante todo este tempo em oração para a conversão de seu filho. E, de fato, com este propósito, ela conseguiu alcançar em vida. Quando ela percebeu a conversão de seu filho, ela sentiu que já estava chegando ao termo da sua existência. E, de fato, ela descansou. Aí vamos para o momento em Roma, onde estavam as guerras, a disseminação, e surge o personagem Alarico I, um personagem que de fato era aquele terror, onde ele chegava, ele dizimava pessoas. Mas Santo Agostinho ouviu falar de Alarico e resolveu em uma noite tomar uma barquinha e ir de encontro a este ser tão temível, Alarico I. E diante da presença de Alarico, que ficou completamente tomado de emoção, o pedido de Santo Agostinho foi: dê uma trégua, passe um período sem estar dizimando as pessoas. O que fez Alarico? Realmente, ele atendeu ao pedido de Santo Agostinho, envolvido que foi por aquele magnetismo, por aquele olhar, por aquele pedido. Ele se sentiu tocado. Será que nós podemos imaginar uma pessoa que vive nas guerras, que matar um, matar 100, matar 1000, a ela é indiferente? Esta pessoa que não olha o outro como seu irmão, e este ser foi dominado pelo magnetismo de Santo Agostinho. O que houve nesta conversão de vida de Santo Agostinho, que era rebelde, que era vulgar, mas que em algum momento se sentiu tocado por alguma condição que fez com que ele se modificasse. E foi justamente nessa transformação que ele começou a viver as experiências e a trazer o Evangelho de Jesus como pauta na sua caminhada. Isso transformou a sua vida e a vida daquelas pessoas que tiveram a possibilidade do encontro com ele. E as nossas vidas? As nossas vidas, elas estão sendo transformadas por esta presença amorosa, por este chamado do Evangelho, que nos traz diversas narrativas através dos discípulos que tiveram a oportunidade com ele, de convivência com ele, e da própria doutrina espírita que traz o Evangelho segundo o Espiritismo, estas condições para que nós nunca percamos o sentido da nossa existência. Que se diante de uma prova dura que estejamos a experimentar, porque cada um de nós, na sua vivência, tem passado por condições que são provas, provas mais amenas, provas mais intensas, provas mais exacerbadas, mas todas elas necessárias
para o nosso crescimento. Elas foram escolhidas por nós como meta para que saíssemos vitoriosos desta experiência. E o que nós estamos fazendo deste conhecimento que já acumulamos e não estamos ainda transformando em ações efetivas, porque se conhecemos e permitimos que a vida ela seja tomada por este vazio, é porque de fato ainda não alcançamos esta presença de Jesus de forma mais intensa na vida daqueles que convivem conosco. É alguém que está passando fome, que neste momento não se encontra em condições da aquisição do alimento. É outro que, apesar da sua condição financeira, passa por uma situação de adoecimento na sua família, um adoecimento que será uma partida. Ou estamos vivendo os conflitos dentro da família, ou vivendo o desemprego. Nestas condições, porque cada um de nós está vivendo a sua dor. Que movimento eu estou fazendo para que aquela dor do outro seja amenizada e que fazendo isto eu estou amenizando a minha dor? Porque a lei de causa e efeito, esta mão que se estende para o outro recebe para si os benefícios que não foram esperados. Mas para isso eu preciso ter como propósito o amar e o servir. A própria benfeitora Joana de Ângeles coloca que se a vida é sem sentido, é uma vida vazia, mas se nós amamos, nós conseguimos dar sentido à nossa existência. E o que estamos fazendo, ainda imbuído de vários preconceitos, de várias colocações que são os muros que colocamos para a nossa existência quando podemos estar expandindo dentro de nós mesmos este ideal de servir, e posso afirmar: aquele que serve não encontra a sua vida sem sentido. A sua vida não será vazia, porque ele estará sempre movimentando-se para que o seu olhar não seja voltado apenas para si mesmo, mas principalmente para o outro. Então, vamos fazer um mergulho nestas condições de vida que foram colocadas na presente existência e aproveitar este contexto para crescer, para avançar cada vez mais em nossa marcha ascensional. E não poderíamos deixar de trazer a história de Maria de Magdala, aquela mulher que se entregou à vida de prazeres, à vida onde ela estava hoje com um, amanhã com outro, e poderia escolher os mais variados, cheios de recursos, que ofereciam qualquer coisa para estar ao seu lado. Mas Maria de Magdala, ela ouviu falar de Jesus. Ela sentia que, apesar de tudo que ela havia adquirido, de todas as posses, de toda a riqueza, ela era infeliz. E ao ouvir a mensagem de Jesus, a sua vida foi tocada e ela resolveu buscar o Mestre
para poder, através do diálogo, encontrar este sentido. E eis que ela sai naquela noite numa barca, à cidade de Cafarnaum, para o encontro com Jesus à casa de Simão Pedro. E podemos imaginar o que não passou na cabeça desta mulher de manter este contato com o Mestre, que o recebeu como se ele já soubesse que ela ali estaria. E ela passa a falar da sua vida dissoluta e pergunta: será que Deus permite que eu, a mulher que teve esta vida, possa participar do seu reino? E aí Jesus vai trazendo para ela todas as belezas do Evangelho, sem qualquer preconceito. E nós, em pleno século XXI, ainda temos tantos preconceitos que fazem com que a nossa vida ela realmente não tenha sentido. Porque como seres humanos, precisamos ser acolhedores, como fez Jesus naquela noite, recebendo aquela mulher. E ela própria narra ao mestre que a sua família o havia abandonado por conta da opção de vida que ela havia feito. E nestes anos que se passaram, ela agora ouvindo aquela mensagem, desejaria, de fato, estar fazendo parte daquela caminhada. Mas, diante do diálogo de Jesus, com Jesus, ela própria reconhece que a maternidade é uma bênção, mas ela não poderia mais ser mãe. Quando o mestre lhe pergunta qual será maior aos olhos de Deus: as mulheres que conseguem trazer os filhos através do seu sangue, ou aquelas que conseguem acolher a humanidade e trazer para eles o seu amor materno, amor universal. Então, Maria de Magdala compreende a mensagem de Jesus e observa um detalhe quando Pedro atravessa aquele local onde Jesus dialogava com ela, que o olhar de Pedro é um olhar de censura e ela se dá conta de que logo mais o mestre não estaria entre eles e pergunta: Mestre, o que será de nós quando você partir? E Jesus traz na sua mensagem o que pode estar alimentando a nossa mente no momento do vazio. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que nos ouvem, não podemos permitir que qualquer situação difícil nos demova dos nossos propósitos, dos nossos ideais. Se porventura cairmos, e quantas quedas nós já tivemos ao longo da nossa caminhada, quedas físicas e as quedas morais. Mas estas quedas, elas precisam levar-nos ao soerguimento, porque nós já conhecemos a mensagem de Jesus, e Jesus é o mestre, é o modelo, é o guia, é aquele que estará a todo instante a dizer aos nossos ouvidos: prossiga confiante, porque tem porto. Não desanime. Procure, através da oração,
esta caminhada, esta busca incessante de renovação dos ideais. Nós podemos encontrar no servir a oportunidade de estarmos caminhando com propósitos, com relevantes significados, porque não podemos nos permitir que esta correria da atualidade nos leve a lugar nenhum. A correria que nós precisamos estabelecer a partir de agora é a vivência do Evangelho de Jesus. É esquecer-se de si mesmo para buscar cada vez mais esta conexão com o poder superior que é trazido pelo nosso Pai Celestial. E lembrar que ao termo da nossa existência, nós estaremos com a consciência tranquila do dever cumprido, na medida que nós estamos nos esforçando a cada dia para vencer as etapas que muitas vezes nos derrubam, mas que os propósitos que estabelecemos de amar e servir é o que movimenta os nossos ideais, é o que movimenta a nossa vida. Viver com sentido, com propósito, é viver pautado no Evangelho de Jesus. Não podemos esquecer das tuas preciosas lições, daquilo que ele trouxe há mais de 21 séculos e que permanece vivo, e é justamente esta chama que trará para cada um de nós este ideal, esta vida pulsante, porque aquele que conheceu a Jesus não poderá mais ser o mesmo. E nós não somos mais as mesmas pessoas, porque com este conhecimento nós não permitiremos que este vazio, que esta solidão tome conta de nós para avançar para uma depressão, para avançar mais e alimentarmos a ideia de dar por fim à nossa existência. Então, é a mensagem de vida, é a mensagem de renovação, é a mensagem para que continuemos com propósitos elevados de amar e de servir, para que continuamente a nossa existência ela tenha sentido. Esta é a nossa mensagem para esses dias que estamos vivendo e que muitas vezes nos levam a quedas que fazem com que nem todas as vezes consigamos levantar. Mas o porto seguro da nossa existência é o Evangelho de Jesus. Este modelo e guia continua com seu farol aceso a iluminar os nossos passos, para que não tenhamos as sombras da noite no curso das nossas existências, para que tenhamos vida e vida em abundância. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz, hoje e sempre. Que assim seja.